A morte sempre despertou curiosidade e temor. O que há depois do último suspiro? Para alguns, tudo se apaga, para outros, começa uma nova jornada. Mas o que a Bíblia diz? Esse é um tema que gera discussões há séculos, e curiosamente, muitos que dizem crer na palavra de Deus não compreendem sua resposta. Pense nisso: se a morte fosse o fim absoluto, por que Jesus falava tanto sobre vida eterna e ressurreição? Se tudo acabasse com um simples fechar de olhos, então qual seria o propósito do juízo final? Existe algo muito mais profundo nessa questão, e a Bíblia esclarece isso de forma impressionante. A verdade é que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula na história da alma humana. Algumas passagens bíblicas falam de um sono, enquanto outras mencionam a presença imediata com Deus. Qual dessas visões está correta? Será que podemos entender melhor isso analisando as Escrituras mais de perto? Se há algo além da morte, faz sentido viver sem pensar na eternidade? A maioria das pessoas se preocupa com o amanhã, mas se esquece do que vem depois do último dia. Vamos ver o que a Bíblia nos revela sobre essa grande questão. A grande pergunta: o que acontece após a morte? O ser humano sempre quis saber o que acontece depois que fechamos os olhos para este mundo. Será que entramos em um estado de inconsciência, esperando pelo dia do juízo? Ou será que imediatamente estamos diante de Deus, para recompensa ou condenação? A resposta pode não ser tão simples quanto muitos imaginam. Se a morte fosse um sono sem sonhos, por que Jesus contou a história do rico e Lázaro, onde um sofre tormento e o outro é consolado? Mas, se já estamos conscientes do nosso destino logo após a morte, por que a Bíblia fala tanto sobre a ressurreição no fim dos tempos? Parece haver uma linha tênue entre essas perspectivas. Essa dúvida sempre gerou debates, mas a Bíblia não se contradiz. A resposta pode estar no fato de que tempo e eternidade não funcionam da mesma maneira. O que para nós parece ser um intervalo de espera, pode, no plano de Deus, ser um instante. A eternidade não segue o relógio do homem. Se a morte não é o fim, então cada escolha nesta vida tem consequências eternas. Como viveríamos se tivéssemos plena consciência disso? Será que buscaríamos mais a Deus e menos as distrações passageiras? Essa resposta faz toda a diferença. A morte como uma transição, não um fim. A Bíblia ensina que a morte não é um desaparecimento definitivo, mas uma passagem. Para aqueles que creem em Cristo, ela é a porta para algo infinitamente maior. O apóstolo Paulo disse que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, mas será que isso acontece imediatamente ou há um intervalo? A ideia de um estado intermediário entre morte e ressurreição levanta muitas perguntas. Em Filipenses, Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que parece indicar uma transição rápida. No entanto, em outros trechos, vemos a ideia do descanso até o dia do juízo. Se a morte fosse o fim absoluto, então qual seria o propósito da ressurreição dos mortos que a Bíblia tanto menciona? A verdade é que a morte apenas separa o corpo da alma, mas não coloca um ponto final na existência humana. É uma espera para algo muito maior. Muitos vivem como se a morte fosse um evento distante, mas ela pode chegar sem aviso. Se a vida é uma preparação para a eternidade, como temos nos preparado? Quem sabe quanto tempo ainda temos? Duas visões sobre o estado dos mortos. Dentro do próprio cristianismo, há quem veja a morte como um sono profundo até o dia do juízo e há quem acredite em uma transição imediata para o céu ou para a condenação. Qual dessas visões está correta? A resposta está nas Escrituras. Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 afirma que os mortos não sabem coisa alguma, o que pode indicar um estado de inconsciência. Por outro lado, a parábola do rico e Lázaro mostra claramente que ambos estavam conscientes após a morte. A forma como interpretamos esses textos muda completamente nossa perspectiva. Se os mortos estão dormindo, então o juízo acontece apenas no final dos tempos. Se estão conscientes, significa que há uma separação imediata. Mas o que Jesus quis ensinar com essas passagens? Existe uma chave para entender essa questão e a Bíblia nos dá mais respostas do que imaginamos. A separação entre corpo e alma.
Muitos confundem a morte com a aniquilação completa, mas a Bíblia ensina que há uma separação entre corpo e alma. O corpo volta ao pó, mas a alma permanece viva. Isso significa que nossa essência não se apaga. O próprio Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Moisés e Elias apareceram ao lado de Cristo na Transfiguração, séculos depois de suas mortes. Isso prova que a alma não deixa de existir. Se tudo acabasse com a morte, qual seria o sentido de um juízo final? Como poderia haver um tribunal celestial para algo que já não existe? O conceito de alma imortal está presente em toda a Bíblia. Essa separação entre corpo e alma nos faz refletir: se nossa alma continua, o que estamos fazendo para prepará-la para a eternidade? A promessa de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele fez uma declaração poderosa ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa frase tem gerado discussões teológicas ao longo dos séculos. Será que isso significa que os salvos entram imediatamente na presença de Deus? Se Jesus estava dizendo que a alma do ladrão estaria com ele no mesmo dia, então a ideia de um sono da alma perde força. Porém, alguns apontam que a pontuação no grego original poderia alterar a interpretação, indicando que Cristo estava prometendo o paraíso, mas não necessariamente naquele mesmo instante. Independentemente da discussão, o que importa é que há uma certeza: aqueles que morrem em Cristo têm um destino garantido. Não há espaço para incertezas. A Bíblia deixa claro que os justos não são esquecidos e que a salvação é uma realidade concreta para quem crê. Se o ladrão que estava condenado recebeu essa promessa, o que isso diz sobre a misericórdia de Deus? Ninguém está fora do alcance da graça divina. O arrependimento verdadeiro transforma destinos, mesmo nos últimos momentos de vida. O destino dos mortos, céu ou separação eterna. A Bíblia é clara: há apenas dois caminhos após a morte. O destino da alma não é aleatório, nem pode ser alterado depois que a vida termina. Hebreus capítulo 9 versículo 27 afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que não há segundas chances depois da morte. A ideia de reencarnação ou de uma oportunidade extra para a redenção não encontra respaldo bíblico. O juízo é definitivo e ocorre conforme a vida que levamos. Jesus falou repetidamente sobre o céu e o inferno como destinos finais. A porta do céu é estreita, e poucos a encontram. Já o caminho da perdição é largo e muitos escolhem segui-lo. A questão não é se a eternidade existe, mas para onde cada um está caminhando. Se a escolha é feita em vida, então cada atitude conta. Pequenos desvios podem nos afastar do caminho certo. Isso levanta uma pergunta: estamos vivendo com a eternidade em mente ou apenas aproveitando o presente sem pensar nas consequências? O juízo final e o destino eterno. O livro do Apocalipse capítulo 20 versículos 11 a 15 descreve o grande trono branco, onde todos serão julgados segundo suas obras. Esse momento não será um mero protocolo, mas a revelação definitiva do destino eterno de cada alma. Os que tiverem seus nomes no livro da vida entrarão na presença de Deus para sempre. Os que rejeitaram a verdade enfrentarão a separação eterna. Essa imagem pode parecer dura, mas a justiça de Deus é perfeita. Muitos evitam pensar sobre o juízo final, mas ele é inevitável. A Bíblia diz que até os pensamentos ocultos serão revelados. Não há como escapar ou esconder-se desse momento. Tudo será esclarecido diante do Criador. Se soubéssemos que nosso julgamento seria amanhã, como viveríamos hoje? Será que corrigiríamos nossos caminhos? Essa é uma reflexão que todos precisam fazer antes que seja tarde demais. A escolha da vida eterna é feita em vida. Muitos vivem como se houvesse tempo de sobra para decidir sobre a fé. Mas Jesus alertou que o caminho para a vida eterna é estreito e que devemos escolhê-lo enquanto temos oportunidade. A escolha de onde passaremos a eternidade não pode ser adiada. Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 fala sobre as duas portas, a larga, que leva à perdição, e a estreita, que leva à vida. O mundo empurra as pessoas para a porta larga, oferecendo prazeres momentâneos, mas sem revelar o preço final. Cada decisão conta. Pequenos hábitos espirituais moldam nosso destino. Buscar a Deus em oração,
estudar a Bíblia e praticar o bem são sinais de quem escolheu o caminho da salvação. A eternidade começa a ser construída agora. Quem vive sem pensar na eternidade corre o risco de se perder no supérfluo. Será que temos dado prioridade ao que realmente importa? Estamos buscando o que é passageiro ou o que é eterno? A justiça de Deus e a responsabilidade humana. Deus é amor, mas também é justo. Ele oferece salvação gratuita, mas não força ninguém a aceitá-la. O livre-arbítrio é um presente divino e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Cada um responde por suas próprias escolhas. Muitas pessoas acreditam que um Deus amoroso não condenaria ninguém. Mas ignoram que ele também é santo e que sua justiça exige um acerto de contas. O amor sem justiça seria permissividade. A justiça sem amor seria crueldade. Deus é a perfeita união dos dois. A Bíblia nos mostra que ele deseja que todos sejam salvos, mas permite que cada um decida seu próprio destino. Ele não impõe o céu a ninguém, mas também não obriga ninguém a ir para o inferno. O destino eterno é resultado das escolhas que fazemos agora. Se Deus nos deu livre-arbítrio, a pergunta é: como estamos usando esse dom? Estamos caminhando para a salvação ou nos afastando dela? A eternidade será apenas a consequência das decisões que tomamos todos os dias. O chamado para viver com propósito. A vida não é um acidente, nem um simples intervalo entre o nascimento e a morte. Deus nos criou para um propósito maior. Cada dia é uma oportunidade de crescer espiritualmente e de fazer diferença na vida dos outros. Se estamos aqui apenas por um curto tempo, por que desperdiçá-lo com coisas fúteis? A Bíblia nos ensina que devemos viver de maneira intencional, servindo a Deus e ao próximo. Quem entende isso, vive de forma mais plena e significativa. O verdadeiro sentido da vida não está em riquezas ou sucesso, mas em conhecer a Deus. Jesus disse que quem busca primeiro o reino de Deus recebe tudo o que precisa. Quando colocamos a eternidade como prioridade, nossa visão muda completamente. Se a eternidade começa agora, então cada dia é um passo em direção ao nosso destino final. O que estamos fazendo hoje para garantir um amanhã na presença de Deus? Agora que você entendeu o que a Bíblia ensina sobre o destino dos mortos, a pergunta que fica é: e você? Se sua vida terminasse hoje, para onde iria sua alma? Essa é uma questão que não pode ser deixada para depois. Se esse conteúdo mexeu com você, talvez seja o momento de tomar uma decisão. Escolher viver para Deus agora é garantir a eternidade ao lado dele. Não há escolha mais importante do que essa. Escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Juntos, podemos espalhar a mensagem da salvação e transformar vidas. O fim da vida não é o fim da história. A eternidade nos aguarda. A questão é: onde queremos estar?